Olá, seja muito bem-vindo ao GYC Talks. Aqui é muito mais que um bate-papo, é um encontro com a verdade. E hoje nós estamos com convidados mais que especial e um amigo, um parceiro muito legal também aqui do meu lado, o Douglas. A gente vai conversar sobre a série do Grande Conflito. Mas antes, aproveita, dá o like, compartilha, porque eu te garanto que vai ser sensacional esse bate-papo e eu tô muito animada. Eu espero que você também esteja muito animado. Ah, e um detalhe, um outro parênteses, a gente tá gravando durante o congresso da GYC. Então, aproveita para você já conferir os vídeos que saíram do nosso canal sobre o congresso de 2024. Então, porque coisa boa deve ser compartilhada. Esse é o meu lema de vida. Então, aproveita, veja depois de ver isso aqui e compartilhe para seus amigos, tá bom? Bom, pessoal, acho que melhor do que ninguém para se apresentar. Vocês podem se apresentar, por favor? Fiquem à vontade. Claro que sim. O meu nome é Ruben Fernandes. Eu venho lá do outro lado do Atlântico, não é? Venho que de tudo. Portugal. Eu sou diretor do Ministério Fé e Evidências. É o Ministério de Produção de Conteúdo Audiovisual para a obra do Senhor, não é? Conteúdo de evangelismo. E é daqui que surgiu a ideia da série do Grande Conflito. Nossa, que legal. E até aproveitando, fica à vontade para fazer o merchan de vocês, tá? Se quiser falar Instagram, agora é o momento, tá? Com certeza. Eu sou de uma igreja no norte de Portugal, a igreja de Espinho, um nome um pouco estranho, mas é o nome da cidade, a cidade de Espinho. Sou também adjunto do departamento de mordomia da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Terminei agora há pouco tempo o curso de Teologia na Universidade de Andrews. E estamos aqui numa parceria luso-brasileira, não é? Esta aventura do Grande Conflito, que é um projeto que nós nos estamos a dedicar agora desde o ano passado e vamos continuar este ano e no próximo ano. E é um projeto de uma dimensão maior e por isso precisamos de ajuda aqui deste lado aqui do Brasil, não é? E na graça do Senhor vamos continuar com este projeto e por isso estamos aqui para este podcast. Que legal, que especial. Muito bom ter vocês com a gente, Jefferson. Então, eu sou o Jefferson Araújo, sou casado com a Bruna, né? Infelizmente ela não pôde vir aqui para participar do congresso, mas se em algum momento ela vier, até aproveito para mandar um beijinho aqui para ela. Eu também tenho um ministério de produção de conteúdos nas redes sociais também, chamado Última Verdade Presente. Então, é um ministério que funciona tanto no Facebook, como no Insta e também no YouTube. Meu trabalho assim mais frequente é no Insta, né? Mas tem bastante coisa lá no YouTube também, eu preciso reativar o canal. O ministério já está aí perto de cumprir, no mês de novembro, se eu não me engano, são 9 anos de trabalho. Mas acima de tudo, acima da produção de conteúdo, é um ministério de pregações nas igrejas, de maneira especial. Então eu passo o ano fazendo programações, né? Geralmente são mini semanas de oração, de reavivamento espiritual, com ênfase na identidade da igreja. Então Deus já me deu aí o privilégio de viajar de norte a sul do país e também fazer algumas programações fora do Brasil, especialmente lá na Europa. Meu amigo Rubem me chamou algumas vezes para fazer programações lá em Espinho. Também tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, pregar na Bélgica, Alemanha. E agora estamos aí nessa aventura da série Conflito, né? Que a gente vai bater um pouquinho de papo aqui também para ampliar um pouco o que seria essa série, né? Os bastidores e enfim. Mas é isso, então para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Ai, que tudo. Só um minutinho, Douglas. Antes, eu precisava aproveitar para fazer esse merchan. Você ficou curiosa? Quem que é a esposa do Jefferson? Tem vídeo aqui no canal, então vai lá ver. Pegada Jovem, ela contou um testemunho de vida incrível pra gente e também se inspirar a seguir os passos do mestre. Então depois de ver aqui, claro, você vai lá dar uma olhadinha. Douglas, amigo, é o seu momento. Eu não sei se eu tenho tanto dom de comunicação igual a Elisa, mas eu vou me apresentar aqui. Ela tá sensacional nesse podcast. Bom, meu nome é Douglas, eu sou um jovem adventista, sou adventista há uns 6 anos. E atualmente eu trabalho no Lifestyle Center Serra do Cipó. E antes de ir para lá eu estava trabalhando no norte de Minas. Eu e minha esposa, a gente tem um sonho de ter um projeto familiar semelhante às clínicas e escolas missionárias, como elas funcionam, né? Mas não recebendo tantas pessoas nem tantos jovens, né? A gente queria ser algo mais familiar, algo pequeno. E a gente tem caminhado para isso. E, dando aqui as boas-vindas a vocês de novo e aproveitando o gancho que vocês estavam falando sobre o projeto, da viagem lá da Europa, eu queria saber um pouquinho mais, né, desse projeto. Como é que começou? Mas antes, você vai querer... Fica aqui. Antes da gente continuar. Jefferson, você olha pra gente, por favor. Com certeza. Vamos orar. Bondoso Deus e querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui para conversar sobre um tema tão importante,
um assunto fundamental para a própria visão de mundo de um cristão, que é o grande conflito, a batalha entre o bem e o mal. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja conosco nesse bate-papo, usando o Teu Espírito Santo, o privilégio da Tua presença e, acima de tudo, nos dando palavras que glorifiquem o Teu nome e abençoe a vida daqueles que, em algum momento, vão assistir a essa conversa. Que o Senhor esteja conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bom, agora fiquem à vontade, aproveitando o gancho que vocês estavam falando sobre o projeto, sobre o grande conflito, as gravações que ocorreu lá na Europa. Conta mais pra gente, como surgiu, né? Por que vocês tiveram essa iniciativa, como é que foi? Conta um Bem que o pouquinho. idealizador comece. Então, isto é uma ideia que já tem algum tempo, alguns anos, e ela começou com algumas seminários e programas que eu fazia nas igrejas lá em Portugal. E eu comecei o meu primeiro seminário em 2013 e foi sobre a Trindade. Foi o meu primeiro seminário lá. E depois eu comecei a fazer alguns programas em algumas igrejas e houve uma vez que eu fiz um programa numa igreja e surgiu a ideia de alguém que me disse assim, olha, então porquê que não vamos gravar este seminário? Era um seminário sobre o Apocalipse e colocar lá no teu canal. E eu gostei da ideia e nós gravámos uma série completa sobre o Apocalipse revelado. Colocámos lá no canal, são 27 episódios, e depois estávamos a pensar que ideias é que iríamos ter de seguida. Então surgiu a ideia, e o Grande Conflito, que é um livro fundamental para o Adventismo, que fala sobre a história do cristianismo, fala sobre toda a evolução, coisas que a gente na escola aprende, mas com um viés um bocadinho diferente, não é? E quando falaram nisso, ficou-me sempre aquilo na ideia de fazer algo sobre o grande conflito. E a ideia inicial era fazer do mesmo jeito, fazer numa igreja ou fazer no estúdio. Mas depois a ideia começou a desenvolver e também fui falando com o Jefferson e um dia eu estava lá em minha casa e veio-me à mente assim, convida o Jefferson para fazer parte deste projeto. E eu virei para o Jefferson, vamos gravar uma série sobre o grande conflito lá nos sítios onde as coisas aconteceram. A reação do Jefferson foi positiva, não é, Jefferson? Não sei se era bem esta a tua ideia que quando eu te convidei, mas o que é certo é que Deus tem orientado as coisas, trouxe os recursos financeiros, trouxe as parcerias com o Novo Tempo, trouxe uma rede de amigos que nos estão a ajudar e a contribuir para este projeto e uma equipa que tem estado junta e partiu para a aventura o ano passado, gravámos os primeiros episódios. O primeiro episódio o Jefferson não deu para ali connosco, foi em Jerusalém. A partir do segundo episódio temos gravado sempre com o Jefferson também. O ano passado tivemos várias semanas pela Europa. Este ano, recentemente, chegámos de uma viagem de 4 semanas pela Europa, onde gravámos a segunda temporada. E em breve vamos para os Estados Unidos para gravar a terceira temporada. Portanto, é uma aventura há 3 anos, não é? Um projeto há 3 anos, onde iremos gravar 42 episódios, um por cada capítulo do Grande Conflito. Estamos a seguir os temas do livro e vai ser digamos, uma excelente ferramenta missionária para nós partilharmos com os outros, porque está em formato de documentário. Estamos a apresentar a história, estamos a apresentar factos e também Especialistas, né? com vários especialistas, em cada episódio temos especialistas a ajudar e também apresentando o que é que a Bíblia diz sobre cada assunto. Por isso penso que será uma ferramenta importante para nós divulgarmos. Então, só 2 adendos aí, breves. Eu lembro que teve um livro que uma vez eu estava fazendo uma programação na igreja e aí um amigo me recomendou, chamado O Significado Bíblico da História. É um livro escrito pelo pastor Schwantz. Hoje, infelizmente, a CPB eu acho que não publica mais o livro, mas é um livro espetacular. E o Grande Conflito ele nos ajuda a enxergar a história numa perspectiva, como o Rubem disse, diferente daquela que a gente aprende no colégio. Isso que é espetacular. Porque uma coisa é você estudar a história sob uma perspectiva marxista, que é a que predomina hoje nas academias, né? Outra coisa é você estudar a história sob a perspectiva bíblica, escatológica de mundo. Então a série Conflito é exatamente isso. A gente passa pela Reforma, pelo Renascimento, pela Revolução Francesa e analisando tudo sob as lentes da Palavra de Deus, né? Então isso é sensacional. E um segundo ponto, para vocês assim terem uma dimensão do que significa gravar essa série, agora nessa temporada o Rubem ele lançou um desafio ainda maior, porque no ano passado nós fizemos a primeira temporada toda viajando de avião, né?
E aí o Rubem, dessa vez, a ideia dele era nós fazermos as viagens todas de carro lá na Europa. Então, ele adquiriu, lá eles chamam de carrinha, né? Que aqui no Brasil a gente chama de van, são 7 ou 8 lugares a van? São 8. 8 lugares, né? 8 lugares. E aí, então, nós passamos durante 27 dias por 14 países, gravamos em 31 cidades e fizemos quase 10 mil quilômetros de carro. Gente, que da hora. Eu não sei pra quem tá em casa, né? Mas eu já tô animada pra assistir. Imagina. Ah, e a Bruna também fez um Instagram. Ela foi postando as coisas, não Sim, foi? ela tem o Insta dela e a Bruna, ela tem ali alguma coisinha de blogueira, assim, sabe? Apesar dela ser meio tímida, mas... E foi muito legal, porque ela fazia os resumos de cada dia e tal. Sabe o Instagram dela? A Que a Bruna? gente já adiciona uns milhõezinhos de seguidores lá. É só entrar eu não lembro agora o nome, é Bruna Prendim, mas eu acho que tem algum underline. Mas é só entrar na minha página e aí na minha bio tá ali o casado com e tá o link da página dela. Ah, que tudo. Fiquei curioso, eu não assisti a série toda, mas vocês falaram que são 3 temporadas no total. Quatro Quatro. temporadas. Vão ser sim, gravadas sim, sim. 4. E vocês estão pegando os textos bíblicos, mostrando como a profecia se cumpriu e gravando. Sensacional. Nós pegamos o livro Grande Conflito em Portugal, ele está dividido em 4 partes, ok? Nós pegamos nessas 4 partes e estamos a fazer 4 temporadas. Portanto, a primeira temporada são os 8 primeiros episódios, portanto começa na destruição de Jerusalém, que é o primeiro episódio, e termina a meio da vida de Martinho Lutero, ok? Depois a segunda temporada começa com o Zwingli, lá na Suíça, depois continua para a história de Martinho Lutero e vai até o episódio 16, ok? Ao capítulo 16 neste caso. E a terceira temporada começa no Que é 17. o dos pais peregrinos. Né? Exatamente, os pais peregrinos. Portanto, a história, no final da segunda temporada, muda-se da Europa para os Estados Unidos. Portanto, a terceira temporada, a partir do episódio 17, já é nos Estados Unidos da América. E nós vamos filmar até o episódio 27, não é? 27. 27. Agora, neste mês, no mês de agosto, vamos filmar até o episódio 27. E para o ano, faltam 15 episódios que iremos gravar para o ano também. Ai, que legal. É super uma aventura, assim. E assim, até a gente estava conversando nos bastidores e a gente combinou que ia ser só aqui. Então você vê como você é especial. Eu esperei esse momento para fazer essa pergunta que eu queria fazer antes. É tudo natural, né, Lisa? É tudo 100% natural. Nada aqui é por acaso, tá? Qual que foi o momento mais impactante? Como é que foi estar naqueles lugares e ver toda a história, ver as profecias tendo sido cumpridas? Como é que foi toda essa experiência, emoção que vocês tiveram nesses lugares que vocês foram? Responderam, eu acho que deve ser sensacional, porque você vê o dedo de Deus na história da humanidade, né? Você vê o palco ali. Tem uma frase do Rodrigo Silva que ele fala de você estudar a história em 3D quando você estuda arqueologia bíblica, né? E um pouco da nossa experiência é essa. Né? A gente tem a oportunidade de visitar alguns lugares onde profecias se cumpriram, onde eventos importantes para a história da igreja se cumpriram. Para mim, assim, particularmente, eu acho que nós somos diferentes, cada um tem uma experiência própria, né? Mas tem vários lugares que marcam, mas tiveram alguns assim que marcaram muito. Um dos mais extraordinários para mim foi inclusive nesse ano, porque no ano passado nós fomos gravar no castelo onde Martinho Lutero ficou escondido, né? Durante um tempo lá, o castelo que era do príncipe Frederico e, enfim, ele deixou Lutero escondido lá. Wartburg, exatamente. E só que nesse ano Deus nos deu um presente mais além. Então, nós conseguimos aí um contato prévio com o pessoal do castelo e eles nos deixaram fazer algo que no ano passado a gente não tinha conseguido, que foi gravar na sala onde Lutero estava traduzindo. Ai, que o quarto. legal! Ele traduziu Que a Bíblia tudo! para o alemão. Então, ali nós tivemos exatamente no ambiente onde ele fez uma das obras mais espetaculares para o cristianismo, né, que foi a tradução da Bíblia. Ao contrário da primeira temporada, nós não tivemos tempo de programar tudo como nós queríamos. Nesta segunda temporada e na terceira, há muitos locais que nós vamos poder filmar lá dentro, ok? Na primeira temporada foi mais no exterior. Mas, e tem sido um privilégio extraordinário gravar na igreja onde o Zwingli pregou, onde o Martinho Lutero pregou, está lá no sítio ao lado do púlpito onde eles pregaram, é incrível, não é? Agora, a mim houve vários locais que me marcaram muito. Houve uma filmagem que nós fizemos em fevereiro, que o Jefferson não esteve presente, que foi em Constança. Estar ali a filmar exatamente no sítio onde o Jerónimo e o Russo foram queimados vivos, exatamente ali naquele sítio, é uma sensação incrível, não é? Estar ali onde aquilo aconteceu. Mas para mim o que me marcou mais foi lá na Itália, ok? Há 2 sítios na Itália que me marcaram muito, desde sempre. Eu quando era criança, talvez uns 10 anos, eu fui pela primeira vez visitar o Coliseu de Roma.
E agora fui pela segunda vez quando fomos lá gravar. Estar lá a pisar o solo onde milhares de cristãos deram a vida, onde deram a vida pela sua fé em Cristo, é uma sensação incrível. Estar lá e pensar, foi aqui neste sítio que há 2000 anos atrás, pais viram os seus filhos serem devorados pelas feras. A seguir eles foram ser devorados pelas feras e eram mortos a cantar louvores a Deus. Foi ali naquele sítio, é incrível. E depois ir um bocadinho fora da cidade, onde tem as catacumbas, e entrar lá nas catacumbas, onde eles se refugiaram, onde eles se escondiam, onde eles às vezes tinham que cultuar ali. É de facto, para mim foi quão fraco eu sou hoje, não é? Eu quando era jovem, eu tinha vergonha de dizer que era adventista. Eu na escola, se a professora perguntasse se havia aqui alguém que não fosse católico, porque em Portugal 90% das pessoas são católicas, e eu às vezes ficava assim, vou levantar a minha mão. Mas aquelas pessoas, elas davam a vida por serem cristãos. Ir lá ao Monte dos Valdenses, visitar a gruta, aquelas montanhas onde milhares foram mortos e onde durante séculos eles se esconderam, para eu hoje poder ter uma Bíblia na mão. Se não fossem estes nossos antepassados da fé, não é? Nós hoje não tínhamos a Bíblia na mão. E então é incrível estar lá, ouvir as histórias, conhecer os especialistas que nos dão ainda detalhes adicionais sobre as histórias, é de facto incrível. Eu ia acrescentar 2 lugares da Itália também, que foi, a gente gravou dentro de uma das cavernas onde os valdenses se refugiavam. Então, assim, lá foi também uma sensação bem forte. E um outro lugar que me impactou muito foi a prisão do apóstolo Paulo, né? Lá também, assim, você imaginar que nas condições em que ele estava, lá naquela prisão insalubre, escura, muito úmida, em condições subhumanas, e que ele ainda teve a capacidade de escrever uma carta. Provavelmente ali ele escreveu a carta de Filipenses, né? É algo assim que mexe com a gente, sabe? Você vê como eles se sacrificavam, como eles tinham um amor abnegado, altruísta pela igreja, pelo próximo. É sensacional, é um privilégio que a gente até na correria das gravações, sabe, é tudo tão rápido e tão dinâmico que às vezes não dá tempo da gente parar. Eu falava isso com o Rubi, ter a dimensão do privilégio, sabe, que está em alguns lugares. Mas quando a gente chega assim, começa a refletir ou no hotel, ou nas casas que a gente aluga para ficar lá hospedado, e uau, é incrível, maravilhoso, é um privilégio assim, sem igual. Depois de ter essas experiências, impactou bastante a vida, né? As reflexões que vocês tiraram. Só para imaginar, repara, ele estava a falar da prisão de Paulo. A gente não tem muito bem a noção do que é estar ali naquele sítio, ok? Hoje tem uma escada toda bonita para descer para lá, não é? Mas antigamente não tinha, era só um buraquinho no teto. O Paulo escreveu a carta dos Filipenses naquele sítio. Bom, podemos discutir, não existe uma certeza absoluta, foi exatamente naquele sítio, mas se não foi aquela, foi semelhante. Agora, na carta aos Filipenses, que é uma carta pequenina, Paulo diz 16 vezes, regozijai-vos. O que é isso? Sede felizes. Cristão, nós conseguiríamos dizer isto, escrever uma carta onde estamos a insistir com os cristãos para sermos felizes. Ou seja, ele não disse isso com a mesa farta, né? Com emprego e carro bom. E esta era a vivência daquele homem. Não importava o sítio onde ele estava, não importava as condições, as situações, ele era feliz porque ele estava com Cristo. E isto é o ponto comum de todos estes heróis da fé, todos estes países que nós estamos a percorrer, é de facto a fé daqueles homens, daquelas mulheres que deram tudo por Cristo. E isto para nós é uma lição muito grande e é sentirmos pequeninos, não é? E o privilégio de podermos estar a contar a história deles da perspectiva correta, porque, reparem, eu na escola aprendi a Revolução Francesa, por exemplo. Mas não é a Revolução Francesa que nós aprendemos lá, que é a realidade. Aprendemos só as partes supostamente boas, não é? Mas o que realmente aconteceu lá, o que é que aquelas pessoas sofreram, é muito importante pôr lá para fora a versão cristã, a versão protestante da história. E compreender realmente que estes homens e estas mulheres têm lições fundamentais para a nossa vida hoje. Aliás, nós gravamos o episódio da Revolução Francesa agora há poucos dias, antes de começar as Olimpíadas. E aí, ver depois, né, porque teve uma projeção grande nas redes sociais, aquela blasfêmia que fizeram, tentando reproduzir ali uma imagem da Santa Ceia, e a gente passando ali por Paris e gravando sobre
a revolução foi realmente assim também bem chocante, né? Enfim, o ser humano tentando se colocar no lugar de Deus é sempre uma desgraça, né? E é isso. Então, gravar sobre a série Conflito é você ver essa batalha entre o bem e o mal em tudo, né? Em todos os lugares por onde a gente passa, a gente vê essa guerra espiritual acontecendo ali com uma intensidade imensa. Eu ia fazer essa pergunta, mas basicamente a resposta de vocês foi isso, né? Porque a relação que vocês fazem entre a experiência que vocês tiveram, as gravações ali, entre o tema O Grande Conflito, né? Por que acontece, da onde veio, por que tanto sofrimento, tanta dor, né? Como vocês... Quer começar? Sim, Bom, é assim. Eu acho que é fundamental para as pessoas perceberem isto. O objetivo é ser uma ferramenta missionária, ok? Nós tentamos colocar no lugar da pessoa que está lá fora, que vive a sua vida, e mesmo que não entenda nada de Bíblia, as pessoas sabem que alguma coisa há aí de errado. As pessoas compreendem que este mundo algumas coisas não fazem muito sentido. E então a ideia de nós transmitirmos às pessoas que existe uma guerra entre o bem e o mal, que acompanha a humanidade desde o início e que estamos a encaminhar para o final dessa guerra, eu acho que é muito importante nós passarmos lá para fora essa versão. E uma coisa que é, o livro Grande Conflito é um dos meus livros preferidos, mas eu entendo que estamos a chegar a uma altura da história que cada vez é menos provável as pessoas pegarem no livro e lerem, ok? E então é uma ferramenta adicional, ou seja, podemos chegar àquelas pessoas que provavelmente não iam pegar no livro e se calhar vão ver a série e depois se calhar vão ter o desejo de ler o livro. Vou dar só um exemplo muito rápido. Há lá uma senhora católica em Portugal que tem tido algum contacto connosco e a gente ofereceu um livro de Grande Conflito. Ela disse, não queria ler agora, que estou concentrada, queria ler a Bíblia. Mas quando começou a emissão na TV Novo Tempo Portugal do Grande Conflito, a gente mandou para ela ficou super entusiasmada. E ela pensou assim, espera lá, então se isto é relacionado com o livro, o que é que eu vou fazer? Vou ler o capítulo, ok? Para quando chegar o episódio eu já está dentro do assunto. E foi fantástico. O episódio levou a pessoa a ler e a estudar o livro e a ir mais à frente e a pesquisar. Acho que é uma boa ferramenta para levar as pessoas então também ao seu estudo particular. Olha que incrível, acho que até fica uma dica pra gente, né? Você vê, eles foram analisando o ambiente que eles viviam e foram agindo de acordo com os princípios, óbvio, então nem vou entrar nesse sentido, mas assim, eles foram analisando e foram vendo ferramentas de levar as pessoas. Então eu achei essa sacada muito boa, realmente uma mistura de marketing com a forma de ver o ser humano. Eu achei isso muito interessante, a forma que você teve de analisar o lugar que você estava para trazer, porque realmente tem muita gente que assim gosta de ver o filme, mas também gosta de ver o livro, então hoje, eu concordo, a gente está cada vez vendo coisa mais rápido, o Reels, o Instagram tá aí para comprovar, né? Então, essa sacada que você teve, muito bacana, muito bom. E assim, Lisa, sobre essa questão do grande conflito, eu acho que é fundamental a gente restaurar essa visão bíblica de mundo no nosso tempo, especialmente, eu acho que até... Eu hoje vejo esse problema no Ocidente, né? Mas aqui no Brasil me parece que isso está bem em evidência. Nós vemos muitos cristãos confusos sobre o que tem acontecido no mundo, né? Tem pessoas que têm enxergado, assim, cristãos enxergado o mundo sob um viés meramente político, filosófico, e entram nessa divisão que a gente tem visto hoje, aí mesmo na igreja, né, de pessoas que defendem um espectro político X, outro Y, e esquecem que por trás disso tudo há uma guerra espiritual acontecendo. Para mim, o capítulo 10 de Daniel, apesar do livro de Daniel ser um livro extraordinário, mas assim, é um dos capítulos mais impressionantes, porque eu acho que ali fica bem transparente a ideia da batalha entre o bem e o mal, que é aquele capítulo que fala da oração de Daniel de 21 dias, que desde o primeiro dia Deus já tinha escutado ele orar, mas ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia, que a gente sabe que é o diabo, né? Satanás. Então, assim, ali fica muito clara essa guerra. E a gente precisa resgatar isso para as pessoas hoje. Outro ponto é ver isso dentro da história da igreja, que às vezes a gente estuda, né, sobre reforma, estuda sobre a história da igreja adventista, mas, ok, por que grande conflito? Né? Como compreender isso por trás de todos os bastidores da história, como ela aconteceu? Então, enfim, a nossa vida hoje gira em torno dessa batalha entre o bem e o mal. E a gente, às vezes, esquece dessa realidade, que é, eu digo, uma cosmovisão
bíblico-cristã adventista sétimo dia. A igreja nasceu com essa visão de mundo da batalha entre o bem e o mal. A Igreja Adventista como um povo, a gente trouxe um avanço teológico muito grande, né, para o meio cristão, para a comunidade cristã. E aproveitando o gancho que você pegou, falando que a gente precisa ter consciência do conflito que acontece, e aproveitando isso, eu queria perguntar, por que Deus permitiu, né, durante tanto tempo, qual era o propósito de Deus em permitir que o grande conflito se desenvolvesse durante tanto tempo, né? Vocês gravaram ali 4 temporadas de 2.000 anos de história praticamente, né? Fora os 4.000 anos antes anteriores. Qual era o propósito de Deus em permitir durante todo esse tempo que esse grande conflito se desenvolvesse? Então, falo rapidinho. É um assunto bastante amplo para nós resumirmos em pouco tempo. Mas a entrada do mal ou do pecado na história do universo é um mistério. A gente não sabe como o mal surgiu em meio a um universo perfeito, que foi o universo que Deus criou. Sim. Agora, o que nós sabemos é que uma criatura perfeita se rebelou contra Deus. Isso está claro nas Escrituras. E justamente pela falta de compreensão de como o mal surgiu, o que é o mal e como ele se desenvolveria ao longo da história, e como essa criatura perfeita, que era a mais sublime do céu, era Lúcifer, né? Se rebelou contra Deus, questionando o caráter de Deus. Portanto, Deus foi colocado, a gente diz, em tela de juízo. Dúvidas foram levantadas contra ele. E por conta de toda essa situação, Deus tinha que permitir que o mal se desenvolvesse ao longo da história, para que cada pessoa enxergasse o que é o mal, quem Deus é, e pudesse tomar a sua decisão sem nenhum tipo de dúvidas. Ninguém um dia vai poder chegar para Deus e dizer: Senhor, eu escolhi tal coisa porque eu não sabia. Ninguém, absolutamente ninguém. Deus vai dar oportunidade para todas as pessoas conhecerem, e já deu na verdade, né? A plenitude do seu caráter, que a revelação máxima é Cristo no Calvário. Só que hoje ele usará pessoas como nós ainda para revelar quem Deus é nessa geração. Mas além disso, a maldade também já está perpetrada na história do mundo há muito tempo, para nós vermos quão desgraçado é o pecado. Então, por essa razão, essa é uma das explicações que nós temos, né? Não dá tempo da gente abrir a Bíblia aqui e tal, mas é uma das explicações que nós temos do porquê Deus permitiu que o grande conflito se desenrolasse por tanto tempo ao longo da história. Que às vezes a gente acha algo bem... Às vezes alguns dão soluções simplórias, né, para o problema. Era só Deus fazer isso e já estava acabado, mas tem muito mais coisa envolvida, Sim, né? com certeza. Não podia haver dúvidas sobre o caráter de Deus. Não pode haver dúvidas sobre o caráter de Deus. O problema é que nós, uma vez abrindo, digamos assim, o conhecimento ao lado do mal também, é preciso haver um termo comparativo, não é? Nós, para comprarmos duas coisas, temos que ver como é que elas são, como é que elas funcionam. E no universo não podia haver dúvidas sobre o caráter de Deus, porque a palavra de Deus foi posta em causa pela primeira vez no universo. Nunca tinha sido posta em causa. E da primeira vez que foi posta em causa, então, todos os seres criados no universo têm que perceber se Deus era o que estava correto ou se Lúcifer era o que estava correto. E por isso Deus não podia simplesmente eliminar Lúcifer, porque ia ficar sempre a dúvida na mente, então, se ele estava certo. Agora nós vimos, com o decorrer da história, realmente quais são as consequências daquilo que Satanás dizia que era verdade e aquilo que Deus fez pela humanidade ao longo dos séculos. O sacrifício que ele fez e que continua a fazer, porque as hostes celestiais continuam a trabalhar para a minha salvação, para a vossa salvação, para a salvação de quem está em casa. Fazem tudo, enquanto as hostes mal fazem tudo para a nossa perdição. Está patente no grande conflito quem é Deus e quem é Satanás. E então agora sim o universo está pronto para o finalizar da história.
Eu acho muito interessante, né, como vocês colocaram, o caráter de Deus, ele é o centro do grande conflito. E até, desculpa, gente, eu não aguentei, me lembrou da lição dos jovens que a gente viu do trimestre passado, que era sobre o tema do grande conflito, né? E se você é jovem, você estuda a lição dos jovens, depois dá uma olhada que a gente tem o comentário da lição dos jovens, que é o com GYC. Desculpa, a gente não podia perder essa... Tava tão perfeito, era esse momento. E assim, pensando no caráter de Deus, o que a gente pode concluir dentro da batalha do grande conflito sobre todas essas coisas e como que isso pode fazer sentido pra gente hoje também? Porque é o caráter de Deus, mas como que isso pode se tornar algo ainda mais pessoal pra mim? Pra quem tá em casa, né, no caso. Assim, até vai ser um pouco de um dos seminários que eu vou compartilhar aqui no congresso, né? Mas Então, ó, já fica a dica pra você depois ver no nosso canal, tá? Assista depois, isso. Tem uma frase de Ellen White no livro Desejar de Todas as Nações, no capítulo 5, onde ela diz assim: na cruz do Calvário, o amor e o egoísmo se enfrentaram face a face. Ali, ambos tiveram a sua mais real manifestação. O grande conflito entre o bem e o mal, embora nós adventistas nós tenhamos uma perspectiva escatológica baseada na guerra ali do sábado e do domingo, como selo de Deus e marca da besta, mas assim, no aspecto prático mesmo, né? É uma guerra entre o egoísmo e o amor altruísta, o amor abnegado, o amor que serve, desinteressado. Essa é a batalha, de maneira muito simples. Se a gente olha, tem outra citação, outra declaração de Ellen White no Desejado, capítulo 1, onde ela fala sobre a natureza. E ela diz que de todas as criaturas que Deus colocou no universo, o ser humano é o único ser egoísta. É o único que existe. Então nós quebramos com aquilo que ela chama de circuito de beneficência, entendeu? Toda a criação de Deus foi criada para servir. E nós rompemos com isso. Então a batalha entre o bem e o mal, ela gira em torno do seguinte: o diabo acusa Deus de ser egoísta. Deus revela quem ele é de fato. Na cruz do Calvário ele mostrou quem é o egoísta de verdade e quem está disposto a abrir mão dos seus próprios interesses a ponto de dar vida para salvar as suas criaturas, que é o amor abnegado. Isso, de alguma forma, Ellen White também disse de maneira taxativa, precisa se refletir na vida dos seus filhos aqui na Terra. Eu posso, assim, guardar o sábado, não comer carne de porco, dar o dízimo, mas se eu não permitir que Deus plante no meu coração a semente do amor abnegado, o meu cristianismo não valerá absolutamente nada. Isso é, aliás, refletir a glória de Deus. É nós aprendermos a confiar tanto no Senhor, a ponto de nós abrirmos mão da nossa vontade e vivermos de acordo com a vontade do Senhor e para servir a humanidade. Há aqui um aspecto do grande conflito que eu queria salientar. Qual é esse aspecto? É que já há vencedor. É que nós ainda estamos na batalha, mas já sabe quem ganhou o grande conflito. Já sabe qual é o lado vencedor. Quando Cristo morreu lá na cruz, quando Ele ressuscitou e foi aceito o seu sacrifício perante o Pai, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quem estiver do lado de Cristo pode vencer como Ele venceu. Quem estiver e aceitar o desafio de ter uma relação pessoal com Cristo, pode um dia viver para sempre com Cristo. Isto são as boas novas. Então o grande conflito não é só falarmos no grande conflito, mas também na perspectiva de que já existe o lado vencedor e que vale a pena estar do lado vencedor. Amém. E aí fica aqui a pergunta que não quer calar. É incrível essa série e, assim, o que falar também do grande conflito, quanto isso é realmente impactante. E para que tanto quem esteja em casa possa ter desfrutado desse momento, quanto compartilhar para quem também não conhece ainda, porque coisa boa deve ser compartilhada. Onde a gente pode acessar, já saiu alguma coisa, não sei, é com vocês. Bom, então, neste momento a série já passou na TV Novo Tempo Portugal. Então, o segredo é a gente ir para Portugal, pessoal. Que é já agora quem está em Portugal no canal 186 da MEO, portanto é uma televisão nacional. E também passou no site deles, novotempo.pt, e no canal do YouTube da Novo Tempo Portugal. Infelizmente ainda não dá para ver sem ser nos horários, não é? Está agora a repetir a segunda vez a série e as vão repetir várias vezes, mas nós estamos a planear em breve, não sabemos ainda quando, colocar e fazer uma grande campanha e colocar também online no YouTube para toda a gente poder ver, toda a gente poder partilhar, mas por enquanto ainda não é possível, esperemos em breve, se calhar mais para o final do ano nós podemos fazer isso. O presente de Natal vai vir um grande conflito. Boa.
Ai, muito especial. Você gostou do bate-papo, Douglas? Eu amei, gente. Foi muito profundo as reflexões. Deu até vontade de viajar com vocês. Não é? A gente vai na mala. Cabe o Douglas. Ai, que tudo, muito especial. Rubem, pra gente finalizar assim com chave de ouro, você pode fazer oração pra gente, por favor? Com certeza, vamos orar. Bom Pai, estás mais alto dos céus, louvado seja o teu santo e divino nome. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e obrigada, Senhor, porque de alguma forma nós também estamos envolvidos neste grande conflito, mas sabemos e queremos muito, Senhor, estar do lado de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, não só a estarmos do teu lado, mas a querer levar aos outros o teu Evangelho. Querer abrir os olhos às pessoas que estão à nossa volta de que realmente este mundo é um grande conflito espiritual, bom Pai. E todos nós estamos envolvidos. Ajuda a cada um de nós a fazer a sua decisão pessoal de entregar as nossas vidas nas tuas mãos e deixar que tu nos conduzas e sermos teus servos verdadeiros e parte do teu exército neste grande conflito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada novamente por vocês terem aceito o convite. E você que está na sua casa, se você gostou do GYC Talks, compartilhe. E que a gente realmente possa guardar no nosso coração a mensagem de que, sim, nós vivemos no grande conflito, mas Jesus, ele já venceu. E se a gente se colocar no seu caminho, se a gente permitir que ele habite no nosso coração, nós poderemos estar com ele no céu e viver eternamente juntos, não só tendo esse bate-papo tão especial, né, lá no céu com todo mundo, mas também estar com Cristo, que ele que é o centro de todas as coisas, ele é o centro do grande conflito, e eu desejo que ele seja o centro da sua vida também. Até o próximo GYC Talks, que é muito mais que um bate-papo, mas sim é um encontro com a verdade.